Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, é quem fala agora ao vivo. É Breaking News aqui na CNN Brasil. Please, order in the hall. E ovacionado Please, order in the hall. por parte da plateia. A gente está entendendo aqui o que está acontecendo. Algo está acontecendo no plenário da ONU. A gente vai entendendo tudo isso ao vivo com você. Order in the hall. Nós temos algumas pessoas de pé aplaudindo. Please, order in the hall. O presidente da sessão pedindo ordem, pedindo que as pessoas se sentem para que Benjamin Netanyahu comece a discursar. E daqui a pouco a gente vai compreender de quais comitivas, quais países são esses representantes que estavam ali em pé e por que a gente tem tanta gente ainda circulando no ambiente da Assembleia Geral da ONU e Benjamin Netanyahu aguardando para falar. Percebam que ele veio acompanhado de um broche que parece ter um QR Code. E o presidente da sessão pedindo, por favor, se sentem, por favor, ocupem os seus lugares. Ah, nós tivemos... Agora que eu estou entendendo o que está acontecendo. Please, algumas delegações levantaram e estão se retirando. Algumas delegações se recusam a ouvir Benjamin Netanyahu. Vamos então ouvi-lo. Tradução de Denise Bobadilha. As famílias de nossos amados reféns sofrendo nos porões de Gaza. Senhoras e senhores, no ano passado, eu estive aqui nesse palco e eu mostrei este mapa. Este mapa mostra o caminho do eixo do terror do Irã. Esse eixo ameaçou a paz de todo o mundo, ameaça a estabilidade da nossa região e a existência do meu país, Israel. O Irã estava rapidamente desenvolvendo um programa de armas nucleares maciças e um programa de mísseis balísticos imenso. Isso era feito não apenas para destruir Israel, mas também para ameaçar os Estados Unidos e fazer chantagens a países em todo lugar. De Gaza, Sinhar despachou ondas de terroristas do Hamas. Eles entraram em Israel em 7 de outubro e cometeram atos selvagens inimagináveis. Do Líbano, Hassan Nasrallah lançou milhares de mísseis e foguetes em nossas cidades, aterrorizando nossos cidadãos. Na Síria, o ditador assassino Assad abrigou forças iranianas, apertando ainda mais as nossas gargantas. No Iêmen, o lançamento de mísseis balísticos na direção de Israel ameaçou o comércio global no Mar Vermelho. O que aconteceu no ano passado? Nós acabamos com os Houthis, incluindo ontem. Nós acabamos com a máquina do terror do Hamas. Nós dificultamos, quase acabamos com o Hezbollah, tirando todos os seus líderes e muito do seu arsenal. Vocês se lembram daqueles beepers, dos pagers? Nós enviamos um pager ao Hezbollah e, acredite, eles entenderam a mensagem. E milhares de terroristas... foram eliminados. Nós destruímos os armamentos de Assad na Síria. Nós acabamos com várias milícias xiitas no Iraque, e de forma ainda mais importante. O que fizemos no ano passado foi ainda maior do que o que fizemos na próxima década. Nós acabamos com as armas atômicas do Irã e seus programas de mísseis balísticos. Então, hoje, esse mapa está assim.
Metade da liderança dos Houthis no Iêmen acabou. Sinjar em Gaza também. Hassan Nasrallah no Líbano também. O regime de Assad também acabou. As milícias no Iraque estão agora reduzidas e seus líderes, se atacarem Israel, também irão acabar. E em relação aos comandantes militares do Irã e seus cientistas atômicos, principais cientistas atômicos, eles também acabaram. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion. A guerra de 12 dias de Israel com o Irã, que eu acabei renomeando como a Operação de Linha Ascendente, que é o que está na Bíblia, desses 12 dias irá para os anais da história militar. Nossos pilotos neutralizaram as defesas de mísseis do Irã e assumiram o controle dos céus sobre Teherã. Nós vimos isso. Os pilotos de caças israelenses e os pilotos de bombardeiros americanos B-12 acabaram com os locais de enriquecimento nuclear do Irã. Quero agradecer o presidente Trump por sua ação decisiva e firme. O presidente Trump e eu prometemos prevenir que o Irã desenvolvesse armas nucleares e nós cumprimos essa promessa. Nós removemos uma ameaça existencial do Irã para Israel e uma ainda maior ameaça ao mundo civilizado. Nós acabamos com uma nuvem sombria que poderia exterminar milhões e milhões de vidas. Senhoras e senhores, devemos permanecer vigilantes. Devemos permanecer totalmente vigilantes e de olhos abertos. Não devemos permitir que Irã reconstrua suas capacidades nucleares militares. Os estoques de urânio enriquecido do Irã devem ser eliminados. E amanhã as sanções do Conselho de Segurança da ONU ao Irã devem ser trazidas de volta. Graças à resolução de nosso povo, à coragem dos nossos soldados e às decisões firmes que tomamos, Israel conseguiu se reconstruir depois de seu dia mais sombrio para trazer um dos melhores retornos militares da história já visto. Mas ainda não acabamos. Os elementos finais do Hamas ainda estão escondidos nos buracos na cidade de Gaza. Eles prometeram repetir as atrocidades do 7 de outubro mais uma vez, não importa quais sejam as forças aplicadas. É por isso que Israel deve terminar o trabalho. É por isso que devemos fazer isso o mais rápido possível. Senhoras e senhores, muita parte das pessoas no mundo não se lembra mais do 7 de outubro, mas nós nos lembramos. Israel se lembra do 7 de outubro. Naquele dia, vocês também podem se lembrar do 7 de outubro. Vocês podem ver aqui, esse botão grande é um QR Code. O que eu peço a vocês que façam é que usem seus telefones, tirem uma foto desse QR Code, para que vocês vejam por que lutamos e por que nós devemos vencer. Está tudo aqui nesse QR Code. Em 7 de outubro, o Hamas conduziu o pior ataque aos judeus desde o Holocausto. Eles assassinaram 1.200 pessoas inocentes, incluindo mais de 40 americanos e estrangeiros de dezenas de países aqui representados. Eles decapitaram homens, estupraram mulheres. Eles queimaram bebês vivos na frente de seus pais. Que monstros! E esses monstros levaram mais de 250 pessoas como reféns, que incluem sobreviventes do Holocausto, avós e netos.
Quem usa avós e netos como reféns? O Hamas faz isso. Até agora, nós conseguimos trazer 207 desses reféns, mas 48 permanecem ainda nos porões de Gaza, 12 deles vivos, famintos, torturados, sem direito à luz do dia, sem humanidade. Esses são os nomes dos 20 reféns ainda vivos. Matan Angres, Berman Azir Brothers, os irmãos Kanabufa, Roman Abralovsky, Nimrod Cohen, Ariel e David Cohen e outro par de irmãos. Gad Bodalal, Eltal David. Vocês viram a foto do David. Emagrecido, forçado a cavar sua própria cova. Maxine Hakir, Eitan Horn, Baal Cooperstein, Omi Heran, Eitan Mor, Efraim Ohana, Alroin Ohana, Avinatim e Matan Sengakel. Agora, senhoras e senhores, eu quero fazer algo que nunca fiz antes. Eu quero falar a partir deste fórum diretamente aos reféns, através de sistemas de som. Nós espalhamos por Gaza vários caixas de som conectadas a este microfone, na esperança que nossos reféns irão ouvir a nossa mensagem. Eu falarei primeiro em hebraico e depois em inglês. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. Nós temos agora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falando em árabe. Então, por isso que nós vimos a interrupção da tradução simultânea. E agora ele retomou para o inglês, então vamos ouvi-lo novamente. Nós não iremos falhar e não iremos descansar até que possamos trazer todos vocês para casa. Senhoras e senhores, graças aos esforços especiais da inteligência israelense, as minhas palavras não estão apenas sendo transmitidas ao vivo aos celulares de Gaza, mas também nas caixas de som, para que os líderes do Hamas que ainda estão lá e aqueles presos que carregam os nossos reféns entreguem suas armas, deixem meu povo ser livre, libertem os reféns, todos eles, libertem os 48 reféns agora. Se vocês o fizerem, vocês viverão. Se vocês não fizerem isso, Israel irá caçá-los até o fim. Senhoras e senhores, se o Hamas concordasse com nossas exigências, a guerra acabaria agora. Gaza seria desmilitarizada, Israel retomaria o controle da segurança e a autoridade civil pacífica seria estabelecida pelo povo de Gaza e por outros comprometidos com a paz em Israel. Mas é claro que vocês entendem que a guerra em Gaza afeta todos os israelenses. Eu tenho certeza que as pessoas em Nova York, em Londres, em Melbourne, em qualquer lugar, provavelmente estão pensando: o que tudo isso tem a ver comigo? E a resposta é que tem tudo a ver. Porque os nossos inimigos são seus inimigos. Então vamos fazer algo diferente. Primeiro aqui na ONU. Vamos fazer uma pequena pesquisa. Levantem sua mão se vocês sabem a resposta. Aqui a primeira pergunta. Quem gritou morte à América? Primeiro, Irã. B, Hamas. C, Hezbollah. D, os Houthis ou todos acima? Todos acima, sim. Segunda pergunta.
Quem assassinou americanos e europeus a sangue frio? A. Al-Qaeda, B. Hamas, C. Hezbollah, D. Irã ou E. Todos acima? Todos acima. Correto, de novo. E é o que eu quis dizer com isso. Os nossos inimigos nos odeiam a todos com um veneno igual. Eles querem arrastar o mundo moderno de volta a uma era sombria de violência, fanatismo e terror. Eu acho que muitos de vocês sentem em suas sociedades o aumento do islamismo radical. Vocês sabem, eu sei que vocês sabem, lá no fundo, que Israel está lutando a sua luta. E eu quero contar a vocês um segredo. Por trás, a portas fechadas, muitos dos líderes que publicamente nos condenam, de forma privada, nos agradecem. Eles me dizem o quanto eles valorizam os serviços de inteligência soberbos de Israel, o quanto eles conseguiram ter tempo para evitar ataques terroristas em suas capitais e salvando inúmeras vidas. O general George Kagan, o ex-chefe da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, uma vez nos disse: se os Estados Unidos conseguissem ter a força de inteligência que Israel tem, nós conseguiríamos ter 5 CIAs. Em junho passado, quando Israel atacou as instalações nucleares do Irã, o chanceler Merz da Alemanha admitiu a verdade. Israel está fazendo trabalho sujo por todos nós, ele disse. O presidente Trump entende melhor do que qualquer outro líder que Israel e os Estados Unidos encaram uma ameaça em comum. Ele mostrou ao mundo que aqueles que representam o Irã assassinaram americanos, tomaram americanos como refém, gritaram morte à América, queimaram bandeiras dos Estados Unidos e tentaram assassinar o presidente dos Estados Unidos, não uma vez, mas 2. Nós mostramos a eles que há um preço a pagar por tudo isso. Mas, infelizmente, muitos líderes que estão representados aqui nesse salão mandaram uma mensagem muito diferente. Nos dias logo após o 7 de outubro, muitos deles apoiaram Israel. Mas aquele apoio acabou evaporando rapidamente quando Israel fez o que qualquer nação que tem autorrespeito teria feito depois de um ataque tão selvagem. Nós lutamos de volta. Imagine por um segundo um ataque contra os Estados Unidos, proporcional ao que aconteceu em Israel em 7 de outubro. Imagine um regime de terror, enviando milhares de terroristas para invadir os Estados Unidos, massacrando 40 mil americanos, levando 10 mil americanos como reféns. O que vocês acham que os Estados Unidos se fariam? Vocês acham que eles deixariam esse regime continuar vivendo? De jeito nenhum. Não dá nem para pensar nisso. Os Estados Unidos acabariam com esse regime de terror e asseguraria que essa selvageria jamais ameaçaria os Estados Unidos novamente. E isso é precisamente o que Israel tem feito em Gaza. Nós estamos acabando com o regime de terror do Hamas e assegurando que essa selvageria nunca mais ameace Israel. É isso que estamos fazendo e é isso que qualquer governo que tenha respeito, que tenha autorrespeito, faria. Ainda assim, e lamento dizer isso, ainda assim, ao longo do tempo, muitos líderes mundiais acabaram cedendo sob a pressão de uma mídia enviesada, dos parceiros dos regimes islâmicos radicais e das turbas antissemitas. Há um ditado que diz: quando as ruas ficam duras, eles vão atrás de nós. E quando isso aconteceu,
E quando isso acontece, vocês se escondem. E esse é o resultado vergonhoso que vem desse colapso. Nos últimos 2 anos, Israel tentou lutar uma guerra contra a barbárie, com muitas nações se opondo a nós. E de forma chocante, ao lutarmos contra os terroristas que assassinaram muitos dos nossos cidadãos, vocês lutaram contra nós, vocês nos condenaram, lançaram sanções contra nós e fizeram uma guerra política ilegal, um lawfare. Isso é contra nós. Eu disse isso aos representantes dessas nações. E quando vocês nos indiciaram, não é um indiciamento, não é contra nós, é contra vocês, é um indiciamento contra aqueles que acabam lutando contra uma nação, usando soldados corajosos. Quando vocês irão aprender que vocês não podem ajudarem diretamente a jihad. Para acabar com essa tempestade, vocês devem estar juntos de Israel. Mas não é o que vocês estão fazendo. Conforme os profetas de Israel disseram na Bíblia, vocês tornaram o bem no mal e o mal no bem. Agora eu quero dizer isso. Aquela acusação falsa de genocídio. Israel é acusado de usar civis de forma deliberada como alvo. Senhoras e senhores, o oposto é verdadeiro. O chefe dos estudos de guerras urbanas, o coronel John Spencer, que talvez seja o maior especialista em guerra urbana, disse que Israel talvez esteja aplicando mais medidas para minimizar as vítimas civis do que qualquer outra força militar na história. E por causa do que estamos fazendo, a proporção de mortes de combatentes e de não combatentes é menos de 2 para 1 em Gaza. É uma proporção muito baixa, menor do que as guerras da OTAN no Afeganistão e Iraque, especialmente quando se considera a população extremamente densa nas áreas urbanas de Gaza, uma das maiores do mundo. São centenas de quilômetros de túneis de terror no subterrâneo e há torres de terror ali dentro. E sobre o solo nós temos também essas torres em áreas civis. E se vocês querem ver como podemos evitar as mortes de civis nessa guerra, olhem para o que fizemos agora na cidade de Gaza, que é a última fortaleza do Hamas, uma das 2 últimas. Por 3 semanas, Israel lançou milhões de panfletos, milhões de textos de mensagem e fez chamadas sem fim para os civis para deixarem a cidade de Gaza antes que os nossos militares entrassem. Ao mesmo tempo, o Hamas se colocou em mesquitas, escolas, hospitais, prédios de apartamento e tentou forçar que esses civis não saíssem, que ficassem no caminho do perigo. E ele ameaça, usando armas muitas vezes para fazer isso. Para Israel, essa perda de civis, de todos os civis, é uma tragédia. Para o Hamas é uma estratégia. O Hamas usa civis como escudos humanos e usa isso em sua propaganda doentia contra Israel. Uma guerra de propaganda que da qual o Ocidente acabou caindo. Apesar das ameaças do Hamas, cerca de 700 mil moradores de Gaza, quase 3/4 de 1 milhão, já obedeceram aos nossos chamados. Eles foram para zonas seguras. Agora eu quero fazer uma pergunta simples, uma pergunta lógica. O que um país cometeria genocídio? O que você fala ele diria para uma população para sair dali? Um país que estaria cometendo genocídio faria isso? Falaria para eles saírem? E o Hamas está tentando mantê-los ali. É uma comparação sem sentido ao genocídio, ao assassinato de populações, ao falar que os nazistas pediram aos judeus que saíssem. Eles não podiam sair. Vocês querem me falar todos os líderes genocidas da nossa história? Eu posso falar um por um. Eles falaram que eles estavam chegando? Claro que não. A verdade é que isso acabou entrando na cabeça das pessoas. O Hamas é uma organização terrorista genocida. Essa organização genocida está recebendo um tapinha nas costas. É pouco mencionado o que Israel tem feito para evitar
o dano a Israel. É uma piada, porque Israel é sempre acusado. Israel é acusado de causar a fome deliberada no povo de Gaza, quando Israel, na verdade, está alimentando o povo de Gaza. Desde o começo da guerra, Israel enviou mais de 2 milhões de toneladas de comida e ajuda. É uma tonelada de ajuda para cada homem e mulher e criança em Gaza. Quase 3 mil calorias por pessoa por dia. Será que essa é uma política de fome? Se os Hamas não têm o suficiente, é porque o Hamas está roubando isso. O Hamas rouba, esconde e vende a preços exorbitantes para alimentar sua máquina de guerra. No mês passado, mesmo a ONU, que não é exatamente um apoiador de Israel, aliás, vocês deveriam rir quando eu digo isso, no mês passado, mesmo a ONU permitiu que grupos armados atacassem 85% dos caminhões levando ajuda. E é isso que está sendo impedido do povo de Gaza. Aqueles que dizem que falam de genocídio e fome em Israel, que Israel está causando, estão nos acusando falsamente de envenenar a água, de espalhar a praga, de usar o sangue das crianças, como eram coisas que eram usadas na Idade Média. É o antissemitismo. O antissemitismo não morre. Ele fica voltando. Ele é reformado, ele é vomitado, ele vai e volta sempre. E eu quero dizer algo mais. Essas mentiras antissemitas têm consequências. Nos meses recentes, judeus foram atacados no Canadá, na Áustria, ou melhor, na Austrália, no Reino Unido, na França, nos Países Baixos e em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos, uma senhora sobrevivente do Holocausto, uma idosa, foi queimada viva no Colorado. E um lindo casal jovem da Embaixada Israelense de Israel foi assassinado brutalmente na frente do Museu do Holocausto. Ainda bem que o governo do presidente Trump está usando toda a força para lutar contra o antissemitismo. E todo o governo aqui deveria seguir o que ele faz. Mas muitos fazem o contrário. Na verdade, eles recompensam os piores antissemitas da Terra. Nesta semana, líderes da França, Reino Unido, Austrália, Canadá e outros países reconheceram de forma incondicional o Estado da Palestina. Eles o fizeram depois dos horrores cometidos pelo Hamas no 7 de outubro. Horrores que naquele dia foram celebrados por 90% da população naquele dia. Quase 90% dos palestinos apoiaram o ataque do 7 de outubro. Eles celebraram, eles não apenas apoiaram, eles celebraram, eles dançaram em telhados, acenderam velas, jogaram doces para as crianças. Isso foi tanto em Gaza como em Judéia, na Samaria, na Cisjordânia, como vocês chamam. E foi a maneira que eles celebraram também o 11 de setembro. Dançaram ali nos telhados, celebraram, jogaram doces para as crianças. Vocês sabem que mensagem vocês mandam aos líderes que reconheceram o Estado da Palestina nessa semana? É uma mensagem muito clara. Assassinar judeus vale a pena. Mas eu tenho uma mensagem para esses líderes. Quando os terroristas mais selvagens do mundo estão celebrando de forma efusiva a sua decisão, vocês não estão fazendo algo certo, vocês estão fazendo algo errado, terrivelmente errado. Essa decisão horrorosa vai encorajar o terrorismo contra os judeus e contra pessoas inocentes em todo lugar. Será uma marca da vergonha em todos vocês. Mas espera um pouquinho, primeiro-ministro Netanyahu. Espera um pouquinho. Nós acreditamos na solução de 2 estados. O Estado judeu pode viver lado a lado em paz com o Estado palestino. Só um problema com essa questão. Os palestinos não acreditam nessa solução. Nunca acreditaram.
Eles não querem um Estado do lado de Israel, eles querem um Estado da Palestina no lugar de Israel. E é por isso que toda vez que é oferecido um Estado da Palestina, e a gente tenta reconhecer o Estado judeu toda vez ao longo das décadas, eles se recusam. E é por isso que toda vez que é dado território a eles, eles o usam para nos atacar. Na verdade, eles tinham o Estado da Palestina em Gaza. E o que eles fizeram com esse Estado? Paz? Coexistência? Não. Eles nos atacaram repetidas vezes. De forma totalmente não provocada. Lançaram foguetes nas nossas cidades, assassinaram nossas crianças, transformaram Gaza numa base do terrorismo, a partir da qual cometeram o massacre de 7 de outubro. Aqui está a verdade desconfortável. A rejeição persistente da Palestina, de um Estado judeu em qualquer forma, acabou levando a esse conflito por mais de um século. Ela ainda faz isso. A falta de um Estado palestino é a presença e a existência de um Estado judeu é incrível. Esses líderes, como eles podem não ver essa verdade básica quando ela é repetida tantas e tantas vezes sem parar? Quero dizer algo mais. Essa rejeição do Estado judeu não só se aplica ao Hamas, mas se aplica àquele chamada autoridade palestina, que é dita moderada. Vocês deveriam saber que a autoridade palestina paga terroristas para assassinar judeus. Quanto mais judeus os terroristas matarem, mais a autoridade palestina é paga. A autoridade palestina deu o nome de prédios, de praças, de escolas, batizou com o nome de assassinos de judeus, que eles tratam como mártires. Eles não só pagam e glorificam os assassinos de judeus, mas também de cristãos. Cristãos como a Taylor Force, um veterano americano que foi brutalmente assassinado em Israel por terroristas palestinos. Mas os líderes ocidentais dizem que a autoridade palestina nos prometeu que vai reformar. E dessa vez, primeiro-ministro, vai ser diferente. Tá bom. Nós ouvimos essa promessa há décadas. Nós temos ouvido há décadas. Eles sempre prometem, mas nunca cumprem. Porque a autoridade palestina é corrupta até não poder mais. Eles não fizeram eleições em 20 anos. Eles usaram o mesmo manual do Hamas. Exatamente. E os livros da escola são os mesmos que eles usam do Hamas, que é para odiar os judeus e destruir o Estado judeu. E os cristãos também. Em Belém, o local de nascimento de Jesus, quando estava sob o controle de Israel, 80% dos seus residentes eram cristãos, mas desde o controle da autoridade palestina, esse número caiu para 20%. É para eles que vocês querem dar um Estado? Vocês estão recompensando fanáticos intolerantes que conduziram e apoiaram o massacre de 7 de outubro, dar aos palestinos um Estado a menos de 2 quilômetros de Jerusalém, depois do 7 de outubro, é como dar à Al-Qaeda um Estado a menos de 2 quilômetros da cidade de Nova York, depois do 11 de setembro. Isso é uma loucura total. Isso não deve acontecer. Aqui uma outra mensagem para os líderes ocidentais. Israel não vai permitir que vocês empurrem um Estado terrorista na nossa garganta abaixo. Nós não iremos cometer um suicídio nacional porque vocês não tiveram a coragem de encarar uma mídia hostil. Os grupos antissemitas, que pedem o sangue israelense. E eu quero que vocês pensem em algo que também é distorcido na mídia. Eu digo isso não apenas em meu nome, mas também no nome do meu governo. E, além disso, em nome de todos os israelenses. No ano passado, teve uma votação no Knesset, o nosso parlamento,
se nós iríamos nos opor ou não à imposição de um Estado da Palestina. Querem saber a resposta? 120 membros dos 120 membros do nosso parlamento, 99 votaram contra. Apenas 9 apoiaram. Isso é 90%. Não é só um grupo pequeno. Não é que o primeiro-ministro é um extremista ou então ele é refém dos partidos extremistas à sua direita. 90% dos israelenses. Minha oposição ao Estado da Palestina não é simplesmente a minha política ou a do meu governo, é a política do povo e do Estado de Israel. Líderes ocidentais talvez podem ter cedido sob a pressão. Mas eu garanto uma coisa, Israel não irá ceder. A vitória de Israel sobre o Irã, eu sei que vocês não farão isso, eu sei disso. As vitórias de Israel sobre o eixo do terror iraniano abriu possibilidades de paz que eram impensáveis 2 anos atrás. Pensem na Síria. Por décadas, a ideia de paz entre Israel e Síria parecia inimaginável. Agora não mais. Hoje, nós estamos começando negociações sérias com o novo governo da Síria. Eu acredito que um acordo pode ser feito que respeita a soberania da Síria e protege tanto a segurança de israelenses como as das minorias na região, incluindo a minoria drusa. Desde a fundação de Israel, judeus e drusas têm sido irmãos em armas. Nós lutamos juntos, nós sangramos juntos, nós construímos nossas vidas juntos. Quando eu fui um jovem comandante nas Forças Especiais de Israel, minha própria vida foi salvada pelo conselho dado por um grande amigo, Salim Shufi, um drusa veterano das Forças de Defesa de Israel. E nós ficamos juntos ali enquanto os judeus eram assassinados pelos jihadistas. E eu instruí as nossas forças a pararem o massacre, porque eles fizeram isso. A paz entre Israel e o Líbano é possível também. Eu pedi ao governo de Israel que comece negociações diretas com Israel. Eu pedi que eles desarmassem, fizessem esforços para desarmar o Hezbollah. Mas precisamos mais do que palavras. Se o Líbano tomar ações genuínas e constantes para desarmar o Hezbollah, tenho certeza que possamos alcançar uma paz sustentável. É claro que até que isso aconteça, nós devemos tomar qualquer ação necessária para nos defender e manter as condições para o cessar-fogo que foi estabelecido no Líbano. Nosso objetivo não é meramente monitorar as ações do Hezbollah, mas também evitar que eles violem o cessar-fogo e nos ataquem a qualquer momento. Mas eu tenho certeza que se o governo libanês insistir no seu objetivo de desarmar o Hezbollah, a paz virá de uma forma muito rápida e segura. A vitória sobre o Hezbollah tem tornado a paz possível em outros 2 vizinhos, os nossos vizinhos árabes no norte. A vitória sobre o Hamas fará a paz possível com nações em todo o mundo islâmico árabe. A nossa vitória irá liderar uma extensão enorme, uma expansão dos acordos de Abraão que o presidente Trump fez entre líderes árabes e eu próprio 5 anos atrás. E eu notei também que enquanto eu falava aqui, que vocês ouviram as palavras encorajadoras do presidente da Indonésia. Esse é o país com o número maior de população islâmica no mundo. E ele também deu uma nação de que pode vir à frente. Aqueles árabes que olham para o futuro, aqueles líderes muçulmanos que cooperam com Israel, nós terão tecnologia israelense de ponta, incluindo na medicina, na ciência, na agricultura, na hídrica, na defesa, na inteligência artificial e em muitos campos. Eu acredito que nos próximos anos o Oriente Médio irá ficar totalmente diferente. Muitos daqueles que fazem a guerra hoje contra Israel não estarão mais aqui amanhã.
Aqueles que fazem a paz, corajosos, irão assumir seu lugar. Em nenhum lugar isso não será tão verdadeiro quanto no Irã. O povo iraniano, que sofre há tanto tempo, vai resgatar sua liberdade. Eles vão tornar o Irã grande novamente. E nossos dois povos ancestrais, o povo de Israel e o povo do Irã, vão restaurar uma amizade que vai beneficiar todo o mundo. Senhoras e senhores, os horrores que aconteceram num dia sombrio, 7 de outubro, esses horrores aconteceram vezes sem fim durante os séculos de exílio do meu povo entre as nações. O sangue judeu era barato, eles eram assassinados com impunidade. Nós tínhamos de implorar que nos defendessem. A ascensão de Israel não significou apenas que essas tentativas de nos destruir acabaram. Ela significou que Israel lutaria de volta contra essas tentativas. E é exatamente o que Israel tem feito desde 7 de outubro. Nossos filhos e filhas lutam como leões. Nossos soldados corajosos usam seus uniformes e vão para a batalha. Eles estão armados com os sonhos de 100 gerações de judeus que vieram antes deles, o sonho de viver como um povo livre na terra de Israel, a nossa terra amada, por mais de 3.000 anos esse sonho. O sonho de viver num Estado independente, o sonho de ter um exército, de nos defender, e o sonho de ser uma luz entre as nações, um farol de progresso, de engenhosidade, inovação, para o benefício de toda a humanidade. No 7 de outubro, os inimigos de Israel tentaram extinguir essa luz 2 anos atrás, mas a resolução de Israel e a força dos israelenses brilharam mais do que nunca. Com a ajuda de Deus, essa força e com a resolução que nos lidera, nós iremos a uma vitória, um futuro de prosperidade e paz. Eu os agradeço muito.